Qual a importância do fígado para o nosso corpo e quais as consequências se ele sofrer um dano importante com essas drogas? Bom, assim, a importância do fígado para o nosso corpo, o fígado tem múltiplas funções, né? Na verdade, ele é um órgão que é importante na síntese, né? Na produção das proteínas. Ele é importante no metabolismo de nutrientes como carboidratos, lipídios, proteínas. Ele tem um papel imunológico muito importante contra a defesa, né? Contra infecções. Ele é um órgão de armazenamento, ele armazena vitaminas, ele armazena ferro. Então, e ele tem função inclusive de produção de hormônios, então ele é um órgão que tem múltiplas funções. E é o nosso grande órgão detox. É ele que vai fazer o processo de detoxificação de substâncias exógenas, que são xenobióticos, né, que são externas ao nosso corpo, como por exemplo os medicamentos, toxinas, assim como de substâncias endógenas, produzidas pelo nosso próprio corpo, como por exemplo um pigmento que é excretado no fígado, que é a bilirrubina, né? Então ele tem essa função detox, né? E a consequência de um dano hepático, gente, elas são assim, é um amplo espectro de apresentação de doença. Então, às vezes você tem desde simplesmente a elevação transitória dessas aminotransferases, que às vezes você pode só parar o medicamento e ele, a maioria das vezes, já recupera, tá? Então, tem essa relação de causalidade que é importante. Depois, ele pode apresentar quadros de lesões hepatocelulares com lesão na célula do fígado ou alterações das enzimas colestáticas, então são agressões ou na célula ou nos canalículos da bile que estão dentro do fígado. Então eles podem fazer um quadro de uma hepatite aguda, que se o paciente não ficar amarelo, né, ictérico, você não vai perceber, por isso a importância de colher os exames, né? Ele pode apresentar, tem alguns medicamentos que podem dar doença crônica no fígado, né, e aumentar a chance de evolução para cirrose. E ele pode ter uma apresentação de uma esteatohepatite, por exemplo, com gordura no fígado. Então, várias formas de apresentação. A mais comum é lesão hepatocelular, ou lesão colestática, ou lesão mista. Mas ele também pode apresentar-se como um quadro, que é o que aconteceu recentemente, de uma insuficiência hepática aguda. Fulminante, por quê? Porque ele compromete todas as células hepáticas maciçamente de uma vez só. E a gente não vive sem o fígado. Não. Então, aí no caso, só o transplante, no caso desse, exatamente, salvar o paciente. isso. E é uma situação muito grave, né? Você extremamente. Conseguir fazer Sim. um transplante numa situação Mas nesse caso, que é importante a gente comentar, um paciente que tem uma insuficiência hepática aguda fulminante, ele entra como prioridade na fila de transplante. Olha. Eles fazem um quadro de uma encefalopatia hepática aguda, né? Podendo o risco de entrar em coma. Faz edema cerebral, um comprometimento sistêmico é gravíssimo, então ele tem que entrar como prioridade. Ele transplanta ou ele não dá para esperar, né? Isso mesmo. Alguns casos, né, de uma insuficiência hepática aguda, por exemplo, se for secundária a um determinado medicamento, como o acetaminofeno, por exemplo, você faz uma N-acetilcisteína, que tem resultados muito bons. Se for uma apresentação com insuficiência hepática aguda de uma hepatite autoimune, você pode tratar com medicamentos e ele pode reverter. E se for uma realmente relacionada a drogas, a determinado tipo de droga com reação de idiosincrasia, realmente muitas vezes eles vão precisar do transplante hepático.